Pronto. Boa noite, Muito boa noite, doutor Ricardo. tudo bem? Tudo bem. Gente, essa é uma live muito importante, vou logo falar aqui no início. Essa é uma live datada. Por que ela é datada? Porque ela está acontecendo no dia de um jogo do Brasil. O pessoal disse, não faz essa live lá, que não vai dar muita audiência, etc. E como eu já tinha viajado, né, nós já tínhamos nos ausentado uma semana por causa do evento no Panamá, então a gente resolveu manter aqui. E por isso que ela é datada. Ela tem essa lembrança de ser no dia do Jogo do Brasil. Mas ela também é de um tema muito importante. É sobre imunidade, que tem a ver com o jogo. Tá? É, Então, vamos todo mundo. Eu digo sempre o dedão, né? Porque eu uso o dedão para fazer isso. Tem um triângulo aí embaixo do Instagram. E aí você aperta com o seu dedão para você chamar mais algumas pessoas para lá. E você vai ver que funciona, tá? Depois de você gentilmente multiplicar o bem-estar, gentilmente chamar algumas pessoas, você vai ver que realmente algumas pessoas a mais vão participar da live. Parece mágica, mas não. É verdade. É o poder também da verdade. Inclusive, é muito interessante porque a maior parte da nossa frequência nessas lives é nas gravações. Às vezes tem pouquinha gente ao vivo, mas a gente vai ver tem centenas de pessoas que se beneficiam com essa live. E o tema da live de hoje é justamente imunidade. E o que aconteceu hoje no Jogo do Brasil? Nós começamos, brasileiros, né, um problema. Qual foi o problema? Nós fomos atacados e levamos o gol. Então, quem tiver online ou quem tiver na gravação, diz assim: quem é que não já foi atacado e levou um gol de uma bactéria ou de um vírus? Todo mundo. todo mundo. Então, isso é muito, 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 muito importante. Porque a questão não é você ser atacado ou você não ser atacado. A questão é como você vai lidar com esse ataque. Esse que é fundamental. Inclusive, eu e o doutor Ricardo, a gente, de certa forma, a gente pisava em ovos na época da pandemia, metaforicamente falando. Por quê? Porque a gente dizia para todo mundo: é muito importante você cuidar do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É quem estava hospedando o vírus. Porque a gente sabia que grande parte da população iria pegar aquele vírus em 2020. Ah, meu, mas tu estás falando bem do vírus? Não, eu não estou falando bem do vírus. Me entenda bem, pessoal. O que eu estou falando é que assim, eu nem perguntei isso para o Ricardo. Eu peguei aquele vírus umas 3 vezes. Mas, fora o isolamento que eu mesmo me impus, o trabalho ele continuou normal. Por quê? Porque eu não tive sintomas que outras pessoas tiveram, etc., em função de eu estar fazendo isso que nós vamos falar hoje. Tá? E também me entenda bem, eu não estou dizendo, para caso você tenha alguma infecção ou alguma bactéria no seu corpo, ou alguma virose, para você não descansar. Tá? Eu apenas estou dizendo que realmente, em função da carga viral naquela época, etc., por que te falar isso? Porque você mediu a carga viral, nem tinha como. Tá? Mas porque a disposição continuou boa. Tá? A disposição continuou boa. Na verdade, a primeira vez que eu peguei aquele vírus foi. Eu só descobri porque eu consegui fazer o teste, porque eu estava assintomático. Tá? Então, voltando agora para 2026. Você gripa mais do que 2, 3 vezes no ano? Você tem dor de garganta mais do que 1, 2 vezes por ano? O seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, falta aulas, ou falta aula, ou você falta ao trabalho mais de 1,
vez por ano, se você se enquadra numa desses comentários, essa live é ainda mais importante para você. Por que ela é ainda mais importante para você? Porque eu e o Dr. Ricardo, nós conhecemos diversos profissionais de saúde que dizem assim: ah, é normal criança ficar doente quase todo mês, falta aula, tá com o nariz estupido, pegar febre. Gente, eu sempre repito essa frase, porque eu quase que sou obrigado a repetir essa frase. É comum, não é normal. Perfeito. Tá? Entendeu a diferença? É comum, não é normal. Ah, todo mundo fica bêbado no final de semana. Não, todo mundo não. Ah, mas é normal. Entendeu a diferença? É comum, não é normal. E eu não estou criticando simplesmente quem fica bêbado. Mas que tal você beber para se divertir e não beber para se intoxicar a ponto de você perder a consciência ou ter alguma consequência. Tá? Então, depois dessa introdução, o doutor Ricardo vai começar a falar, porque essa live também interessa para ele. Ele teve diversos desafios durante a vida relacionados com o quê? Com o sistema imunológico. Então, eu sou amigo do Piaçu, eu já trabalho com mudança de hábitos desde 1993, tá? Sou também especialista em nutrição, está controle de hábitos, e o doutor Ricardo é doutor em plantas medicinais, com vocês, doutor Ricardo Valdez. Oh, boa noite para você. Parabéns que está assistindo agora ou que vai estar assistindo na gravação. E esse tema, Mica, para mim é uma paixão porque me atinge de forma pessoal. Desde criança eu era sempre fui alérgico, rinites crônica, sempre estava com gripes, dor de garganta. Minha mãe falava que uma frase em espanhol, eu sou de Cuba, nasci em Cuba, hoje sou brasileiro, já moro aqui 27 anos, né? Minha mãe falava uma frase para mim que era assim, muito engraçada. Quando você não está preso, te estão procurando. Ou seja, sempre eu estava no médico, tive várias crises de criança que tive que me injetar penicilina, antibiótico, era assim, uma coisa constante, não era nada, era comum, mas não era normal. E eu não entendia o que estava acontecendo. Depois eu fui crescendo e desde 2005 comecei a entender um pouco mais o processo no meu corpo, que esse é um ponto que você já deve anotar. Conhecer o corpo, como ele funciona, como responde a alguns estímulos. E eu tinha esse mesmo pensamento, ou seja, frio causa gripe. De fato, eu sempre em Cuba, quando eu ia para casa da minha mãe, que eu morava com a minha avó, ela mora ainda, né, em uma região que é mais fria. E quando eu voltava para minha casa, eu já começava a ficar gripado. Então, eu falava assim para mim, até minha avó também, é uma crença popular. Frio causa gripe. Aí eu vou te dizer, na verdade não funciona assim, isso é um mito. O que a Mica até falou agora mesmo. Depende do hospedeiro. Muitas pessoas aqui já ficaram gripadas? Acredito que sim. Ele já perguntou. Então, o frio não causa gripe. As gripes e as infecções são ocasionadas por vírus. E no inverno, as pessoas ficam em ambientes fechados, favorecendo a transmissão, o ar é mais seco, pode prejudicar as barreiras naturais, as vias respiratórias. E tem uma coisa que muita gente não entende: nosso corpo funciona igual que as estações do ano em todo o planeta. São 4 estações. E cada estação muda o planeta. E cada estação muda nosso corpo. Agora, existem 2 estações que são as que eu diria que tem uma variação muito drástica do clima, que são o verão e o inverno. E, de fato, são 2 estações que você precisa estar controlando e observando como o corpo funciona. Eu, no particular, tive essa experiência. Toda vez, como eu nasci no hemisfério norte, Cuba está no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, no inverno era dezembro. E eu sempre ficava gripado nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro.
Ao me mudar para cá, para o Brasil, mudou tudo o meu corpo. Eu comecei a gripar mais em junho, ou seja, final de maio, junho, principalmente junho. A sorte é que eu moro em uma cidade hoje, Salvador, Bahia, que o clima é constante praticamente o ano todo. Frio, inverno aqui não existe. De fato, eu brinco com meus amigos que moram em Estados Unidos, Canadá, que aqui é onde deveriam morar. Então eu percebi em mim que o frio, na verdade, eu deixava, negligenciava o meu corpo nessa época que precisa um reforço. Ou seja, a gente precisa entender essa questão. Não é o frio que ocasiona isso. São os vírus que já existem. O problema não é o frio. O problema é o que fazemos durante o inverno. Nós passamos, como a Mica falou, a pandemia e muitos de nós estávamos em espaços confinados, concentrados e muitos, os vírus já existem. E há uma coisa que você precisa entender. Nós sempre estivemos em guerra com vírus e bactérias. E vírus e bactérias também estão em guerra pela sobrevivência. Só que os vírus, eles não são autômatas. Eles precisam de um hospedeiro para se reproduzir. E depende do hospedeiro, como está a condição do hospedeiro, para então combater ou não o vírus. Se o vírus vai se reproduzir e passar adiante. Se o vírus morre, ele não tem como continuar, exceto alguns vírus, e não vou entrar nesses detalhes. Mas o mais importante é como o corpo ele está preparado nesses períodos, tanto de inverno como verão. E eu vou te dizer, se este tema faz sentido para você, até agora do que eu estou falando, compartilhe com alguém para assistir conosco. Aproveite agora. Eu vou te dizer, existem alguns inimigos da nossa imunidade após os 40. E esse é um ponto também importante. O nosso corpo vai envelhecendo e os sistemas do nosso corpo, do metabolismo, vão envelhecendo também. E a resposta imunológica, digestiva, muscular, respiratória, também se retarda, ou seja, a resposta não é adequada. Então, tem alguns pontos que você vai entender e estão relacionados com os 5 pilares da nossa saúde, que no final, se você ficar aqui, nós vamos dar uma pincelada sobre isso, né? Um dos inimigos da imunidade, privação do sono. Quando você tem pouca quantidade de sono, você está dormindo mal, o sistema imune não tem como se recuperar na resposta, porque lembra aquela propaganda que algumas pessoas vão lembrar, Unibanco 30 horas? Então, o corpo humano, o sistema imune, ele está trabalhando às 24 horas, não descansa, inclusive quando dormimos. E quando dormimos, nós temos que um processo que é de regeneração celular. Então, se estão produzindo células imunológicas, se está reparando o corpo. E se nós temos uma privação de sono, esse mecanismo não vai funcionar. Se ainda temos o segundo inimigo, é o estresse crônico. Nós hoje temos estresse crônico e já falamos disso em outras lives que estão no canal de América ou no meu perfil e você pode aprofundar um pouco mais. Mas toda pessoa está estressada e o sono e o estresse são os dois inimigos maiores da nossa saúde. E quem comanda tudo é o estresse. Se vivemos com estresse crônico, tem uma pesquisa que fala que 5 minutos de notícia ruim estressa o corpo mais de 5 horas. Imagina se você para a ver aqueles programas de, não sei, um programa aí que tem ao meio-dia, que nem sei qual é o nome, mas eu já, Bocão, aqui se chama Bocão. Não tenho TV aberta e não assisto, que são meia hora, uma hora. Isso provoca uma queda do sistema imune de 24 horas, ou seja, estresse dura quase 24 horas. Então, esse estresse crônico fragiliza o nosso sistema imune e não tem uma resposta adequada. E foi uma das coisas que aconteceu durante o período da pandemia. As pessoas ficaram com medo. E era normal ficar com medo porque o nosso corpo, ancestralmente, estamos desenhados, o cérebro, para sobreviver e ter respostas ante perigos.
O terceiro é o sedentarismo. Todo corpo que está parado, ele não responde bem aos estímulos externos, aos ataques que estamos recebendo diariamente. Então, esse é um ponto que precisa ser observado. Uma alimentação rica em ultraprocessados, açúcar. Esse é um ponto que muita gente esquece. É muito gratificante, saboroso ter alimentos doces. Mas eu vou te dizer, o doce deprime o sistema imune. É uma das coisas que precisamos evitar quando estamos com gripe. E se você está gostando até agora, amiga, eu vou dizer agora, eu tenho um protocolo, e que a amiga tem esse protocolo, de infecções respiratórias, como responder, ou como prevenir, ou como combater quando a pessoa fica com gripe. São 6 passos, e se você quiser e estiver interessado ou interessado, me peça ou peça a amiga que nós vamos passar. Então, o último, que é muito importante, o último, quinto inimigo é a baixa ingestão de água. Ou seja, se você já está ingerindo pouca água, aí você não está transportando os nutrientes para as células. Isso vai também prejudicar o processo de, e a mim que está fazendo certo, bebendo água agora, o processo de levar nutrientes para oxigenar. Água é uma molécula que tem 2 oxigênios e um hidrogênio. Então, esse é o veículo para oxigenar as células, né? E coloca aqui no chat, qual desses hábitos você acredita que mais te prejudica na saúde hoje e na imunidade principalmente? Que nós vamos depois te responder. Então, o papel que exerce a alimentação na imunidade é muito importante. Algumas coisas que eu posso te dizer. A ingestão de proteínas adequadas. Todo o nosso sistema imune ele está formado por proteínas, por enzimas. As células imunológicas, as células que são natural killer, tem várias células, né? Elas dependem das proteínas. E se a gente não ingere as proteínas na alimentação, não podemos produzir as nossas proteínas de defesa. E existem, as proteínas são um dos macronutrientes mais importantes, de fato, o primeiro mais importante, por isso que se chama a proteína vem do nome próteos, que é primeiro. Gorduras e carboidratos. E se as proteínas estão formadas por os tijolos, que são os pequenas unidades que conformam as proteínas, que são grandes. E existem 9 tijolos desses que são aminoácidos. Imagina um colar onde estão formados por as pérolas. A proteína é o colar e as pérolas são os aminoácidos. Existem 9 aminoácidos que são essenciais, que se não são ingeridos na alimentação, o corpo não produz. Então, eles precisam entrar através da alimentação ou suplementação. Então, aí você já entende a importância da alimentação, a proteína, ou suplementar. Consumir frutas, verduras, legumes, de preferência bem coloridas, que aí é onde estão os micronutrientes. Eu vou te dizer dar uma notícia importante. Existem 5 nutrientes imunoessenciais que, sem eles, o sistema de defesa falha. Quais são eles? Vitamina C, vitamina D, zinco, selênio e magnésio. Se você tem carência desses aí, vai falhar a resposta imune, principalmente de vitamina D, que está presente em todas as células do sistema, de todas as células do corpo, tem receptores de vitamina D. Então, aí a importância. Magnésio. O solo brasileiro é pobre em magnésio, porque não é um solo volcânico. Então, a gente precisa ingerir através dos alimentos ou através de uma suplementação. Vitamina C, a mesma coisa, tá? E dentro do protocolo, você vai ter uma indicação desses nutrientes. E a saúde intestinal, que está relacionada com a alimentação, a microbiota, todo o sistema, 80, 90% do sistema imune se produz, ou seja, as substâncias, os componentes que nos ajudam na nossa defesa estão no intestino. Então, se o intestino está funcionando de forma errada ou não está funcionando, há um problema no sistema imune e toda doença começa pelo sistema imune. Grande parte do sistema imune está no intestino. Isso é o que eu quero dizer.
Em relação ao sistema imune, e toda doença pelo sistema imune, é o início da live, né? Cuidado hospedeiro. Queria que tu explicasse para a pessoa Perfeito. não achar que, poxa, se tudo começa com a gente, como é que é isso? Tá? Então, deixa para um pouquinho mais simples, para a pessoa não ficar com medo, né? Também, então a gente é culpado da nossa doença? Parte não, vamos lá, já vai explicar isso aí. É, na verdade, tudo que a gente escolhe de alimentos vai ter um impacto no sistema imune através do intestino, certo? Porque nós temos no intestino bactérias boas e bactérias ruins. O equilíbrio entre elas deve prevalecer para as bactérias boas, que produzem substâncias que nos vão proteger de doenças em geral, e principalmente doenças respiratórias, gripes e resfriados. Então, se a gente tem um desequilíbrio e há mais bactérias ruins dentro do nosso intestino, nós vamos ter mais chance de ficar doentes, inclusive de gripes e resfriados. É isso que você queria que eu explicasse? Ou tem, porque eu não entendi bem o que você... Gente, olha só. Quando eu fiz a pós-graduação sobre imunidade, em 96, foi a primeira. Depois eu fiz uma em 2000, depois uma em 2002. A pergunta era muito simples. Há 60 anos atrás, se uma criança de 7 anos pegasse sarampo, ela estudava no colégio, que as turmas tinham 30 alunos. Se uma criança pegasse sarampo, todas as outras iriam pegar, né? Porque nenhuma era vacinada, há 60 anos atrás. Não, amigo, na verdade, nem todas iriam pegar. A maioria iria pegar, porque o sarampo é o tipo da virose muito, muito contagiosa, tá? É por isso que é importante. Eu sou vacinado com sarampo, espero que você seja também. Tá? É importante a gente contribuir. Quanto mais pessoas vacinadas com, com esse tipo de doença, por exemplo, poliomielite, sarampo, etc., então a probabilidade de ter sarampo naquela região ou naquele país diminui muito. Tá? Então, a gente não há de jeito algum contra sarampo. O que a gente fala é que existem doenças que não têm vacina. Por exemplo, a gripe que está aqui nesse meio ambiente talvez não tenha vacina. Mas tem a vacina de gripe. A vacina de gripe ela está em parte atrasada. Tá? A vacina de gripe ela foi feita de um tipo de gripe que existia alguns meses atrás. E a cada mês a gripe muda. Então não é para vacinar contra a gripe? Gente, eu estou falando o oposto. Vacine contra a gripe. Mas você também precisa. A vacina, ela faz justamente isso que o doutor Ricardo estava falando. A vacina, ela vai ensinar o teu sistema imunológico a, quando vier aquele atacante do Japão para fazer o gol, tá? Ele não fazer o gol. Basicamente é isso que a vacina faz. Porque a vacina, ela vai fazer o corpo ter natural killer, ter outros tipos de resistência. Células de defesa, são várias. Aquele tipo de vírus, ele vai lá e literalmente ele come aquele vírus. Tá? E se ele não conhece aquele vírus, o vírus ele se espalha e até aí o corpo sofre, você fica doente até que ele cria resistência. Então a vacina ela serve justamente para isso. E o que eu estou assim querendo reforçar é o seguinte: nós estamos sendo o tempo todo atacados por vírus, bactérias, fungos. Você sabia que eu e você temos câncer? Credo, amigo, eu te falo umas coisas estranhas. Eu e você temos câncer. Com certeza. Tá? Mas imagina, para você ver no microscópio um tumor ou numa biópsia, você precisa ter muitos milhões e milhões e milhões de células, entendeu? Eu devo ter algumas centenas de células cancerosas, o doutor Ricardo deve ter algumas centenas de células cancerosas. E elas estão sendo destruídas nesse instante que eu estou conversando com você. E você também. Então, é assim que funciona o sistema imunológico. Sabia? A gente está sempre nessa luta. Quando você melhora a sua microbiota, a sua flora intestinal, né? Antigamente se chamava flora porque a gente pensava que era só vírus e bactérias. Por isso que é microbiota agora. Tem um bando de bicho diferente lá dentro do intestino. Inclusive, provavelmente,
A gente tem muito mais vírus e bactérias no intestino do que células no corpo. Mas voltando assim. Então, se você come um sorvete, tá? Um café entupido com açúcar, um chá entupido com açúcar, esse açúcar ele vai alimentar e aumentar a quantidade de bactérias prejudiciais lá no intestino. Quando você toma, você mastiga bem alimentos mais naturais, mais orgânicos, ou toma um polivitamínico que realmente funcione, um multivitamínico, você usa as nossas misturas de chás que a gente recomenda, você está alimentando os probióticos que a gente recomenda, você está alimentando as bactérias boas do nosso intestino. E isso fortalece o nosso sistema imunológico. E também fortalece uma coisa que nós já falamos, vamos voltar a falar isso em julho, tá? O nosso intestino, a grosso modo, todo mundo já viu dobradinha aqui. A gente vai passar de meia hora hoje, Ricardo, porque isso daí é a explicação aí do sistema imunológico. Todo mundo já viu. Se você não viu, vá no supermercado, vá no açougue e veja dobradinha. Então tem um intestino de boi, aí você olha ele todo dobrado, e ele tem uns cabelinhos. Isso. Tá? Aquele cabelinho, se você colocar no microscópio o cabelinho, cada cabelo tem centenas de dedos. Esses dedos, que são os cabelos do cabelinho, eles que entram, por exemplo, tem um aminoácido, ele vai entrar nesse cabelinho e aqui já é corrente sanguínea, tá? E entra no seu sangue através do seu intestino. Olha que interessante. Amigo, por que você está falando isso? Porque quando você come muito trigo branco, muito açúcar, etc., esses espaços, eles aumentam e começa a entrar coisa na sua corrente sanguínea que não deveria entrar. Exato. Começa a entrar, inclusive, colônias de bactérias, pedaços de vírus muito grandes. Vírus entra... Enfim, o vírus não vai entrar nessa. Tá? Aí começa a entrar coisa ruim, tá? Na sua corrente sanguínea, que sobrecarrega o seu sistema imunológico e ele não consegue lutar para o que normalmente lutaria. Tá? Então, nisso daí, eu não sei se... Eu espero, né, falando aí do cabelinho, do estômago, do intestino, que eu tenha lhe ajudado a você cuidar mais da sua alimentação. Aí você vai somar a mãozinha aí do Dr. Ricardo, que a primeira coisa que ele falou foi o sono. Ele vai agora e no final ele vai dar algumas dicas para você juntar tudo isso e reforçar o sistema imunológico. Então a primeira é sono. Procure dormir 7 horas ou mais seguidas. Aprenda a dormir bem, fazer higiene de sono antes do sono. O que mais, doutor Ricardo? Não, Mica, eu quero até falar um detalhe importante que você falou e é bom que as pessoas saibam. A quantidade de doses, ela deprime a vitamina C do corpo, se joga fora. E a vitamina C é um dos nutrientes imunoessenciais, importantíssimo. Então, esse é um dos detalhes de por que evitar carboidratos e doces, principalmente quando a gente está com uma infecção. A outra coisa que é muito interessante e que você fez a analogia com o jogo de futebol, imagine que o Brasil tivesse vindo para a Copa sem treinar nada. Quantos goles ela não ia receber? Ou qualquer time de futebol que não treine, ele vai receber sempre o ataque do atacante e vai receber gol. A mesma coisa o sistema imune. É o que eu sempre falo, o sistema imune está trabalhando o dia inteiro. E se ele não é treinado, e aí entra a questão, o que precisa ser treinado? Os 5 pilares. Sono de qualidade, a nutrição adequada, os nutrientes através da alimentação, o exercício que vai fortalecer as defesas, vai impactar na resposta do sistema imune. Só dar um comentário extra aqui. Gente, exercitar nada causa doença. Exato. Exercitar demais, eu estou morto, completamente morto, causa doença. Deixa eu falar. Vou continuar. E em esse ponto, fazer exercício, não precisa ser um halterofilista.
mas exercício reforça musculação. Por quê? Porque o músculo é o órgão da longevidade e o músculo é a farmácia que o nosso corpo tem para combater doenças. Se você tiver uma que ninguém quer estar em uma UTI e você tiver pouca massa muscular, você tem mais a probabilidade de sair é mais distante do que se tiver mais massa muscular. Isso já foi estudado. Uma pessoa que tem uma boa composição muscular, composição corporal com boa massa muscular, sai mais rápido de uma doença. É isso. A outra questão é o controle do estresse. Esse é o que comanda tudo. E aí você precisa, não é evitar o estresse. Já falamos de como controlar em outras lives, mas eu vou te dizer uma estratégia simples que funciona: respiração. E a Maker é um especialista nessa parte, ou seja, respirar ajuda a fortalecer o sistema imune e evitar o controle, evitar controlar o estresse, gerenciar o estresse. E a quinta seria a ingestão de água, que é importante para levar esses nutrientes para as células e que as células consigam responder de forma adequada. Então, tem um sexto que eu vou te indicar como um fechamento. Esteja em bons ambientes, tenha bons relacionamentos, tenha um propósito de vida, que isso vai facilitar com que o teu sistema esteja sempre alegre, você sempre sorrir e estar com pessoas que de boa energia vai, inclusive, melhorar o teu sistema imune. Lembra de uma coisa: a genética carrega a arma, mas o estilo de vida aperta o gatilho. A epigenética, que quer dizer o que a gente faz, impacta mais na genética do que a genética em si só. E se você deseja fortalecer sua saúde, envelhecer com mais qualidade de vida, siga nossos perfis, que nós estamos compartilhando muita informação que vai ser útil para você. E compartilhe com uma amiga, uma pessoa, essa live, que você vai receber muitas dicas. E vou reforçar de novo: se você ficou até aqui e gostou, ou se assistiu a gravação, nós temos um protocolo de prevenção de doenças respiratórias que pode te ajudar em questões de dias. E eu descobri, eu vou contar um pouco de a minha experiência pessoal. Em 2005, eu comecei a observar mais meu corpo. Eu tive uma crise de uma semana com garganta ruim, febre, e eu observei o que acontecia nesse processo, que eu precisava me suplementar. Tem pessoas e pessoas. Talvez você não tenha um sistema imune melhor, que responde melhor ao meu. É o meu caso da minha esposa. Minha esposa tem um sistema imune que responde melhor do que o meu. E eu preciso de mais suplementação, de boa alimentação e evitar as crises de garganta que eram constantes. Mas desde 2005 até 2019 eu passei 14 anos sem ter uma crise. Por quê? Porque eu observei nesse momento aqui, 2005, o que estava acontecendo e consegui corrigir ao longo dos anos. Depois, por descuidos, e principalmente na época de inverno, eu tive algumas recaídas. Mas entender o que acontece com o corpo é muito mais importante para você saber o que você pode fazer. E nós podemos te ajudar nesse processo. Né, América? Muito bem. E outra coisa que a gente vai poder ajudar nesse processo, caso você entre no processo de férias, no mês de julho, ou em qualquer momento da sua vida, segunda-feira nós vamos te dar dicas de você controlar o peso nas férias. Mas eu não vou emagrecer nas férias, eu vou comer mais. Eu como mais nas férias. Eu já fui para um cruzeiro, um dos maiores navios do mundo, e eu saí do cruzeiro com o mesmo peso que eu entrei. Então, esteja segunda-feira, 19h30, e multiplique o bem-estar. Curta, compartilhe, avise outras pessoas. Saúde e sucesso. Ótima noite. Tchau, parabéns por participar. Boa noite, América.